tema que é bastante recorrente nas nossas dúvidas das pacientes quando vem fazer algum exame de mama, né, ultrassonografia de mama, é com relação ao BIRADS. Você provavelmente já viu essa classificação, esse nome BIRADS, seguido de um número, e geralmente isso provoca muitas dúvidas nas nossas pacientes. Dúvidas e ansiedade, porque o que acontece é a paciente pegar aquele número e olhar na internet, pesquisar e, de acordo com os resultados que ela encontra nessa busca, que não é uma busca orientada com conhecimento prévio, né, para entender o que é que significa esse sistema de relato, de sistematização de imagens, né, isso acaba gerando muita ansiedade, né, ansiedade. Então eu gostaria de aproveitar esse tempo aqui para tentar explicar um pouco mais do que seria esse BIRADS, de como ele funciona, de para que ele serve. Então fique com a gente para a gente trocar essa ideia e de repente se tiver alguma dúvida você pode colocar aí nos comentários, encaminhar esse vídeo para alguém que você conheça e fazer com que essa informação circule, né? Circule de forma mais efetiva. Então, primeiramente, o que é o BIRADS, né? BIRADS é uma sigla em inglês, né? Que quer dizer basicamente a sistematização do relato do que a gente encontrou no exame de imagem da mama, né? O B vem de breast, que é mama em inglês. BI, que é imagem, né? E o S lá no final é sistematização, ou seja, é uma classificação que foi feita por uma sociedade americana de imagem, de radiologia, né? Que eles agruparam várias características que são encontradas nos nódulos de mama ou nas imagens, de uma forma geral, que a gente encontra na mama nos diversos exames específicos para a mama, né? Então existe o BIRADS na ressonância magnética, existe o BIRADS na mamografia e existe o BIRADS específico para a ultrassonografia. Essa sistematização, essa classificação se utiliza de várias características de imagem que a gente vê ali durante a realização do exame e a gente vai pontuando, né, vamos dizer assim, as características vão agregando pontos para a gente classificar essa imagem num BIRADS com um número específico. E para que existe essa classificação, né? Para que é que foi criado isso aí? Primeiramente, para tentar uniformizar em todo o mundo, né? Todos os médicos que fazem ultrassonografia das mamas em todo o mundo, para que eles utilizem, né? Para que nós utilizemos a mesma nomenclatura, o mesmo léxico que eles chamam, mas usar as mesmas palavras para dizer as mesmas coisas. Ou seja, um exame de ultrassonografia das mamas feito aqui no Brasil, se ele estiver bem classificado conforme o sistema BIRADS, ele vai ser entendido de forma perfeita por um médico americano, um médico francês, em qualquer parte do mundo. Então a ideia foi sistematizar essa classificação e uniformizar essa descrição. Por quê? Porque o médico brasileiro descrevia um nódulo de uma forma, um médico francês de outra forma, um médico inglês de outra forma, um médico indiano de outra forma ainda, e não havia esse entendimento, né? E os estudos científicos para se descobrir o que se deve fazer com determinados achados, né? Então, se eu acho um nódulo na mama de uma paciente, o que é que eu devo fazer nesse caso? Eu preciso operar? Eu preciso pedir uma biópsia? Qual tipo de biópsia? Existem vários tipos de biópsia. Qual o melhor para essa paciente? Ou eu não preciso fazer nada, só acompanhar aquela lesão, saber se ela vai crescer ou se ela vai desaparecer. E isso tudo gera um entendimento e uma uniformização para que o resultado final seja exatamente a tranquilização da paciente ou um sentido maior de urgência quando a lesão é muito suspeita, para que aquela paciente tenha a melhor conduta possível com relação ao seu caso.
seja uma tranquilização para o caso de doenças que têm características altamente indicativas de serem benignas. Existem outras lesões que têm características que indicam um maior risco de malignidade, ou seja, de serem câncer de mama, ou seja, elas precisam de um tratamento mais objetivo, mais rápido, mais minucioso para definir qual a conduta daquela paciente, né? E existem lesões que ficam intermediárias, nebulosas, ou seja, as características não são tão marcantes nem para o lado benigno nem para o lado maligno. E nessas lesões duvidosas, a gente tem umas formas de classificá-las, né? Para decidir também se vai pedir uma biópsia, se não vai pedir, enfim, como conduzir essa paciente, né? Então, basicamente, o BIRADS é uma classificação, ou seja, é um conjunto de critérios que foram definidos com estudos, com muitos e muitos exames, com muitos e muitos médicos examinadores, médicos ultrassonografistas, né? E eles acharam as melhores palavras, as palavras que melhor descrevem as lesões de mama, né? Então essas características são várias, né? Basicamente a gente vai ver se a lesão é mais escura ou mais clara, que a gente tem termos específicos para falar sobre isso na ultrassonografia. Se elas têm, por exemplo, as margens, ou seja, se a gente vê uma lesão que ela é bem redondinha, ela tem margens muito regulares, né, lisas, e existem lesões que são lobuladas, ou seja, parecem uma pipoca, por exemplo, para você entender melhor, né? Ela tem várias lobulações, né? Existem imagens que têm margens anguladas, ou seja, ela não é bem redondinha, ela tem margens anguladas, né? Formando ângulos. E existem imagens espiculadas, ou seja, que esses ângulos são muito agudos, ou seja, são várias pontas que saem dessa lesão, né? Margens espiculadas. Existem outras características ainda que a gente procura nos nódulos de mama, né? Como a presença ou não de fluxo sanguíneo no interior dessas lesões, né? Ou seja, uma lesão que está lá, um nódulo, e ele tem vasos sanguíneos pulsando ali dentro daquele nódulo, né? Ou seja, ele tem uma alta quantidade de fluxo sanguíneo dentro daquele nódulo. E isso pode nos chamar a atenção para doenças mais suspeitas, né? Ou se não tem nenhuma vascularização ou pouquíssima vascularização, isso pode nos indicar mais um componente benigno, né? Ainda outras características, por exemplo, quando a gente faz um exame de ultrassom e a gente vê uma lesão, nós precisamos ver o que tem abaixo da lesão, ou seja, se há a formação de uma sombra, ou seja, se aquela lesão é tão calcificada, por exemplo, ou tão densa que não deixa passar os feixes de ultrassom e embaixo dela forma uma sombra, né? Ou se pelo contrário, se embaixo dela ela faz um reforço, ou seja, fica mais brilhante. Todas essas características e muitas outras mais, né, são características que a gente se utiliza para pontuar, né, ou seja, para a gente somar critérios e saber se essa lesão é mais suspeita ou menos suspeita, né? Então, ótimo. Fez o exame de ultrassom, o médico identificou a lesão, identificou essas várias características e vai colocar no seu laudo lá, vai descrever essa lesão e vai localizar, é muito importante o médico localizar precisamente onde é que fica, né? Então, a lesão na mama direita ou na mama esquerda, localizada em 3 horas, ou seja, nós dividimos a mama como um relógio, né? E tudo que está nessa linha superior é 12 horas, na linha inferior é 6 horas, tem a linha das 9 horas e das 3 horas. E as linhas intermediárias. Então a gente localiza essas lesões dessa forma, utilizando a mama como se fosse um relógio, e a gente diz, a lesão situada em 2 horas, em 3 horas, distando, ou seja, estando a 5 centímetros do centro da papila, ou seja, do mamilo, né? Então isso vai dar uma localização mais precisa possível
para o médico assistente daquela paciente, para o mastologista, ou para o cirurgião, ou para o médico que vai, porventura, realizar uma biópsia, né? Então, quanto mais precisa a localização desse nódulo, ou desse cisto, do que quer que seja, melhor. Então, achou a lesão, localizou a lesão, descreveu e é hora de classificar, ou seja, aquela lesão é uma lesão BIRADS número tal, né? E o BIRADS ele vai do número 0 até o número 6. Né? Então existe o BIRADS 0, que é quando a gente não foi conclusivo, ou seja, com todas essas análises de todas essas lesões, é uma lesão que não se enquadra perfeitamente em uma determinada numeração, e a gente classifica como uma lesão inconclusiva, BIRADS 0. Ou seja, nós precisamos de mais outros exames auxiliares para aperfeiçoar esse diagnóstico dessa paciente. E existe o outro extremo. O outro extremo é o BIRADS número 6. É quando a paciente já tem um diagnóstico de câncer definido. Né? Já tem um diagnóstico de câncer definido. Ou seja, ela já fez uma biópsia e já sabe que tem câncer. Então, muitas vezes, o tratamento inicial não é logo a cirurgia. Mas primeiro a paciente que tem um câncer vai fazer, por exemplo, uma quimioterapia para tentar reduzir aquele tumor e a cirurgia ser mais efetiva. E nesse acompanhamento, muitas vezes nós precisamos ver como a lesão está respondendo àquela quimioterapia. Então a paciente chega para mim no meu consultório, já com diagnóstico de câncer, já em tratamento de quimioterapia, e o médico assistente dela lá, o oncologista, por exemplo, ou o mastologista, pediu para a gente reavaliar essa lesão, saber se ela está diminuindo de tamanho, se ela está respondendo efetivamente ao tratamento quimioterápico, né? Então, nesses casos, a paciente se enquadra no BIRADS 6. E no meio está, né, a numeração de 1 a 5, né, que é uma lesão que a gente encontra e que a gente consegue classificar nessa numeração. 1, 2, 3, 4 ou 5. Né? Quando eu não acho nenhuma lesão na mama da paciente, nas duas mamas, ou seja, eu examinei as duas mamas e não encontrei nenhum nódulo, nenhum cisto, nenhuma dilatação nos ductos da mama, nos canais que conduzem o leite, né, quando a mulher está amamentando. É um exame totalmente normal, então eu classifico como BIRADS 1. Quando eu encontro lesões que todas as características delas são, grosso modo, são altamente sugestivas de uma lesão benigna, né, são praticamente certas que é uma lesão benigna, eu coloco um BIRADS 2. Já se tem uma lesão que tem alta probabilidade de ser benigna, ou seja, tem quase todas as características benignas, eu classifico como uma lesão BIRADS 3. Se é uma lesão que está nebulosa, ou seja, tem algumas características benignas, algumas características malignas, mas que não dá para enquadrar como uma lesão muito suspeita, né? Uma lesão altamente suspeita. Então a gente classifica como um BIRADS 4, né? E esse BIRADS 4, ele é importante porque para o próximo passo que eu vou dizer em breve, né? Que é o que a gente vai fazer com essa paciente. Então o BIRADS 4 a gente ainda subdivide, né? Pode subdividir em 4A, 4B ou 4C, mediante a quantidade de características suspeitas de malignidade. Se tiver muitas características suspeitas de malignidade, a gente caracteriza como um 4C. Se tiver poucas características de malignidade, a gente coloca como um 4A, né? Então, isso tudo vai graduando o risco dessa paciente estar sendo portadora de um câncer de mama, né? E se eu olho uma lesão e vejo que ela tem alta probabilidade de ser câncer, a gente olha ela tem todas as características de câncer, mas eu não tenho um diagnóstico firmado. Por quê? Porque o diagnóstico firmado de câncer só é dado com a biópsia, ou seja, quando eu tiro um pedaço daquele nódulo, envio para o laboratório, o médico patologista vai olhar aquilo ali no microscópio, após vários testes com várias substâncias químicas, e ele vai dizer que aquilo ali realmente é um câncer, né?
Então eu só tenho 100% de certeza quando eu faço a biópsia. Aí eu enquadro a paciente no BIRAD 6. Mas quando eu tenho uma altíssima suspeita e ainda não fiz a biópsia, né, eu enquadro essa paciente na classificação BIRADS número 5. Então essa foi uma visão geral do que significa a numeração, né? Desde o exame BIRADS 0, inconclusivo, a um exame BIRADS 1 normal, sem nenhum achado, ao exame BIRADS 2 com achados benignos, um exame BIRADS 3 com um diagnóstico altamente provável de benignidade, o BIRADS 4 já são lesões intermediárias, o BIRADS 5 é altamente suspeito, com uma suspeição mais do que 95% de chance de ser câncer, e o BIRADS 6, quando a paciente já tem o diagnóstico firmado de câncer de mama, né? Ok, então vamos revisar um pouco. O paciente chegou no nosso consultório, fez um exame de mama, eu encontro uma lesão e eu classifico a lesão com o número do BIRADS. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é saber o que fazer com essa paciente. Então, os exames de mama que não tem nenhuma lesão, não tem mais nada o que fazer com essa paciente do ponto de vista imediato. Então, ela vai voltar a fazer o seu exame de ultrassom de mama, por exemplo, em um ano. As lesões novas, que a gente não tinha no ano passado, por exemplo, e encontrou agora, mesmo elas sendo altamente suspeitas de benignidade, a gente vai pedir para um novo exame em 6 meses, para ver se essa lesão, por exemplo, está tendo um crescimento rápido e vai precisar de uma biópsia ou não, por exemplo, né? As lesões que estão estáveis, ou seja, as lesões BIRADS 2, que eu já conheço, a paciente já tem um nódulo que acompanha há muito tempo, nesse caso a gente também pede para a paciente voltar só com um ano, né? Já as lesões BIRADS 4, nesse caso, normalmente a gente orienta, né, o sistema BIRADS orienta que prossigamos a investigação com a realização de biópsia, né? Para quê? Para que aquele diagnóstico daquele nódulo da paciente, se for dado um diagnóstico benigno, ótimo, a gente tem total tranquilidade em seguir aquela paciente como uma paciente sem câncer, né? Então nós temos a tranquilidade de ficar fazendo os exames dela periódicos, uma vez por ano, e acompanhando aquelas mamas de uma forma mais tranquila. E isso psicologicamente para a paciente é importante, né? Até porque normalmente, né, os nódulos benignos não viram malignos, né? Então, o doutor tem um nódulo, ele vai virar câncer? Eu fiz uma biópsia, deu benigno, ele vai virar câncer? Provavelmente não. É raríssimo isso acontecer. Geralmente um tumor de mama maligno, ele já começa como câncer, desde pequenininho e vai crescendo, né? Então você quando acha um nódulo e faz uma biópsia e o resultado dá benigno, ou seja, não é câncer, aquela paciente tem uma boa margem de tranquilidade psicológica e o médico fica seguro em seguir aquela paciente de uma forma conservadora, ou seja, sem precisar uma intervenção cirúrgica e retirar aquele nódulo, na maioria dos casos. Existem casos que, mesmo nódulos benignos, a gente indica a realização da cirurgia, mas não por ser câncer, não por ter risco de virar câncer, mas por outros motivos. A lesão que dói, é uma lesão que está muito grande, então quando você faz a cirurgia, vai ficar aquele defeito, aquela cicatriz na mama da paciente, então você acaba decidindo tirar uma lesão, por exemplo, menor, para evitar uma cicatriz mais importante no futuro. Ou então existem indicações até mesmo psicológicas. Mesmo o paciente tendo um nódulo benigno, por questões psicológicas, de repente aquela paciente tem um caso de câncer de mama na família, a sua mãe ou uma irmã teve câncer de mama e aquilo ali impactou muito fortemente aquela paciente do ponto de vista psicológico e ela não consegue conviver com a ideia de ter um nódulo na mama, mesmo sabendo que é benigno, ela tem aquele medo, tem aquela preocupação e às vezes é indicado fazer a retirada cirúrgica nesse sentido, né? Muito mais para um alívio psicológico da paciente do que mesmo com indicação de suspeita de câncer, por exemplo, né? Tudo vai ser pesado. Os riscos inerentes à cirurgia, anestesia
ir ao procedimento cirúrgico, internamento hospitalar, tudo isso vai ser pesado com a necessidade real de retirar esse nódulo, né? Então, cada caso, a gente sempre costuma dizer isso, né? Cada paciente é uma história. Nós não tratamos doenças, nós tratamos pacientes. Cada paciente tem uma enormidade de fatores a serem analisados nessa decisão de fazer biópsia, de fazer cirurgia, ou o que quer que seja, né? E a paciente que tem um BIRAD 5, né? Eu vi ali o exame altamente suspeito, né? Então nós temos que correr, né? Temos que fazer essa biópsia o mais rápido possível para poder saber, confirmar realmente se aquela lesão é câncer. E mais, né? Se aquela lesão é câncer, tem que saber qual o tipo de câncer, porque existem vários tipos de doenças malignas na mama, né? Não é a doença o câncer de mama não é uma doença específica, mas existem vários. Vários tumores que podem ser mais agressivos ou menos agressivos, tumores que respondem melhor a determinada medicação na quimioterapia ou não, tumores que respondem, por exemplo, à radioterapia ou não, tumores que têm um componente hormonal importante e aquela paciente vai se beneficiar, por exemplo, de ficar tomando um inibidor hormonal depois da cirurgia, depois do seu tratamento, durante anos e anos, para evitar aquela doença recidivar, por exemplo. Então, é uma infinidade de variáveis que nós temos que conhecê-las e discerni-las para saber como vai ser o tratamento daquela paciente, né? Então, o paciente que descobriu que está com câncer de mama, ela vai seguir um caminho, né? Vai seguir um caminho para saber exatamente qual tipo de tumor e qual vai ser a conduta de tratamento. Se vai ser primeiro quimioterapia, depois cirurgia, se primeiro faz logo a cirurgia e depois a quimioterapia, se a cirurgia dela vai ser localizada, só um quadrante, ou se vai retirar a mama toda, ou se vai precisar a cirurgia se estender para a axila, enfim. Existem muitas alternativas de tratamento para o câncer de mama. E a equipe médica, o mastologista, o oncologista, o cirurgião oncológico, toda essa equipe está imbuída do desejo de escolher a melhor forma de tratamento para essa paciente, para que ela se aproxime o máximo de ter um resultado exitoso, ou seja, ser curada totalmente, né? Então, o BIRADS veio para isso, veio para uniformizar a linguagem que os médicos estão usando, né? E uniformizar também a conduta, né? A medicina hoje em dia é baseada em evidências, né? Ou seja, quais tratamentos funcionam, quais exames funcionam, como fazer, e esses estudos mostram, culminam em protocolos, ou seja, se acontecer A, você deve fazer B. Se acontecer outro resultado, a conduta deve ser outra. E assim a gente tem protocolos de conduta de como a gente conduzir os nossos pacientes. Nós estamos falando aqui especificamente da mama, né? Mas praticamente toda a medicina hoje ela se comporta dessa forma, né? De uma forma científica e com protocolos de diagnóstico e tratamento das doenças encontradas. Para a gente ter uma ideia, existe hoje essa mesma sigla, RADS, né, que é o Sistema de Relato das Imagens, para vários órgãos, né? Então nós temos o T-RADS para tireoide, nós temos o P-RADS, que é para próstata, nós temos o O-RADS, que é para ovário, e em cada órgão desse, as características analisadas são obviamente diferentes, mas elas se agrupam de forma tal a ter o mesmo foco. É que o primeiro a ser desenvolvido foi o BIRADS, é o mais conhecido, mais popular, mas já tem muitos estudos em outros órgãos e já estão muito bem estabelecidos esses sistemas de relatório de imagens, né, encontrados nos exames, não só em ultrassom, como eu falei no começo do vídeo, para outros órgãos, né? Então, assim, a medicina tem evoluído nesse sentido e o conjunto desses achados vão guiar o médico junto com o paciente na decisão correta, na melhor decisão
para aquele paciente, né? Então, assim, esse conteúdo aqui que eu decidi produzir para vocês foi nesse sentido, de dar uma explicação um pouco mais abrangente, né, do que um vídeo de poucos segundos ali no Instagram e tal, no intuito de poder trazer um pouco mais de informações da forma mais acessível possível, né, porque muitas vezes a gente fala em termos técnicos e o paciente não entende, né, e aquilo gera mais ansiedade ainda. Então é uma conduta que eu tenho no consultório, é explicar, e eu sempre pergunto para minhas pacientes, né, você está entendendo o que eu estou explicando? Se a paciente não entendeu, se eu perceber que a paciente não entendeu, eu tento arranjar uma outra forma de explicar, O importante, muitas vezes, não é só a realização do exame. É claro que o foco ali naquele momento é a realização do exame de uma forma bem feita, com um aparelho de alta tecnologia, por um profissional capacitado, para achar especificamente o que é que aquela paciente tem na mama naquele momento, no nosso caso aqui. Mas isso não é só, e muitas vezes o entorno, né, as situações, as circunstâncias paralelas são tão importantes quanto isso. Então, você dá um conforto psicológico para a paciente, explicar o que ela tem, explicar se ela tem urgência ou não de procurar algum tratamento, ouvir o que a paciente tem para dizer, né? E que ela possa, falando já, diminuir um pouco as suas preocupações, as suas ansiedades, né? Então, assim, o foco no nossa prática médica sempre deve ser esse. É um ser humano tecnicamente formado para prestar aquele serviço para outro ser humano, que é o paciente, que é o foco. O foco principal não é a doença, não é o aparelho, não é a sala bonita, não são os vídeos de Instagram bem produzidos, nada disso. O foco principal, né, o centro de todo atendimento é o paciente. Então, todas essas circunstâncias que o paciente traz quando entra no consultório, ele traz uma carga, a sua história de sofrimentos, de ansiedade, de depressão, de perdas de parentes com doenças semelhantes, sua mãe ou uma irmã. Então, nesse momento que a gente tem ali, em que o paciente está compartilhando conosco a sua intimidade, as suas angústias mais íntimas, nós temos que ter esse compromisso de ouvir o nosso paciente, de dar atenção para ela e fazer o atendimento mais humano possível, né? A medicina é uma das profissões mais humanas que pode existir, né? Então, porque é individual, né? Um médico, um homem, um profissional, uma pessoa em contato com outra pessoa que está sofrendo, né? Então, a ideia é essa, é tentar aproximar, né? Aproximar o conhecimento técnico para o entendimento do leigo, né? Que merece aquelas informações e merece essa atenção. Então, se você achou interessante esse vídeo, se você achou interessante essas explicações, compartilhe, né, esse vídeo, compartilhe com mais pessoas para que elas também possam ter acesso e coloque as suas dúvidas aqui nos comentários, né, pelas nossas redes sociais. Nós estamos presentes aí no Instagram, no TikTok, no Facebook e também agora no YouTube, né? E são espaços em que vocês podem interagir conosco, né? E mandem também sugestões, de repente, para novos conteúdos, né? E a gente está tentando abrir esse canal de uma conversa mais aprofundada, né? Em que a gente possa trazer mais informações, mais conhecimento para diminuir os impactos negativos que a falta de conhecimento traz, né? Que é o quê? É o medo, é a ansiedade, é a depressão, que muitas vezes podem ser diminuídos e aliviados com uma simples conversa dessa, né? Que a gente traz esclarecimentos para vocês, tá? Então, eu espero a interação de vocês e que esse conteúdo possa ter vindo a somar, né? A somar e a esclarecer um pouco mais sobre esse ponto específico que é o BIHADS. Muito obrigado pela atenção e nos encontramos em breve, se Deus quiser.